Oi, pessoal! No vídeo de hoje de matemática, nós vamos estar falando sobre triângulos. O que são, quais os tipos de triângulo, classificados em relação aos lados e aos ângulos, tá bom? Então, triângulos são polígonos que têm 3 lados. Lembrando que polígonos, a gente tem um vídeo falando só sobre esse assunto, tá bom? Mas para passar um breve resumão aí, polígonos são figuras planas, fechadas, cujos segmentos de retas, ou seja, pedaços de retas, se unem, tá? Fechando a figura. E, bom, os triângulos podem ser classificados, por exemplo, em relação às medidas de seus lados, ou seja, ao tamanho dos lados. Então, eu tenho 3 tipos de triângulos quando eu falo em relação aos lados. Eu tenho o equilátero, o isósceles e o escaleno. Eu tenho o equilátero quando ele tem 3 lados iguais, cuja representação aí eu consigo ilustrar quando eu tenho esse tracinho, um único tracinho aparecendo em todos os lados, né? Ilustrando exatamente que todos os lados são iguais. Quando eu tenho o triângulo isósceles, eu tenho apenas 2 lados iguais, ou seja, os tamanhos de 2 lados são exatamente iguais, e o terceiro é diferente. Por isso que aí, nessa figura, eu consigo ilustrar 2 lados com apenas um tracinho, mostrando exatamente que eles são iguais, e um outro lado com 2 tracinhos, significa que ele é diferente dos outros. E o escaleno é quando eu tenho os 3 lados diferentes, ou seja, tamanhos diferentes, medidas de lados diferentes. Por isso eu tenho um lado com um tracinho, o outro lado com 2 tracinhos e o outro lado representado por 3 tracinhos, tá bom? Então, aqui a gente consegue ver claramente os triângulos quando eles são classificados em relação e diferenciados em relação ao tamanho, à medida do lado, tá? Quanto mede aquele lado. Então, o equilátero é quando tem exatamente os 3 lados iguais nas medidas. O isósceles é quando eu tenho apenas 2 lados iguais e um diferente. O escaleno é quando eu tenho 3 lados diferentes. Já quando eu classifico os triângulos em relação aos ângulos, é quando eu tenho o triângulo acutângulo, o triângulo obtusângulo e o triângulo retângulo. O triângulo acutângulo é quando eu tenho os 3 ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus, tá? O triângulo obtusângulo, aliás, desculpa, é quando ele tem um ângulo obtuso. Um dos ângulos, ele é maior que 90 e menor que 180. Então, ele vai dar um número que está entre 90 e 180. Na maioria das vezes, o triângulo obtusângulo é um triângulo escaleno, tá? Se eu tiver que fazer um comparativo. E o triângulo retângulo, como o próprio nome está dizendo, eu tenho um ângulo reto, né? Por isso retângulo. E o ângulo reto, como a gente já viu lá no vídeo sobre ângulos, é quando ele é exatamente 90 graus. E ele é representado por essa caixinha aí, como se fosse um quadradinho com um pontinho no meio, tá bom? Não esqueçam de ver também os outros vídeos de apoio no canal, sobre polígonos, quadriláteros e principalmente sobre ângulos, tá bom, pessoal? Tenham um bom estudo, deixem o seu joinha, não se esqueçam de inscrever no canal e até o próximo vídeo.